Aleluia! Hoje é 6 de junho. 1 Samuel 16 mostra que Samuel foi ungir a Davi como rei de Israel e ele tinha 17 anos de idade. Foi dada a revelação por Deus, mas a promessa não se cumpriu. Ele foi ungido, mas não tomou posse do reino. José teve sonhos de revelações dados por Deus de como seria seu futuro, mas teve que esperar 13 anos. Davi teve que esperar 11 anos. E quantas das vezes recebemos revelações, profecias, palavra de Deus direcionada para nós, que as portas vão abrir, que o milagre vai acontecer, que Deus vai fazer sinais e maravilhas, mas elas não se cumprem, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então Deus primeiramente quer ver se nós temos maturidade, se somos fiéis a Ele de verdade, porque no tempo certo, se formos fiéis, tudo se cumprirá, porque Deus nunca falha nas suas promessas. Persevere. E mediante a esta palavra, queridos, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, aqueles que querem forçar o texto, é porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele faz logo. E aí, me explica. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve que esperar 13 anos para poder subir no trono que foi declarado a ele com 17 anos de idade. Foi ungido diante da família toda. Agora imagina, para se cumprir 13 anos depois, será que os irmãos que tinham uma certa rivalidade com ele não ficaram dizendo, e Deus não prometeu, e Deus não disse, e ele não recebeu unção no meio da família? Será que muitos não fazem isso conosco também? Não fazem isso com você? Ele não disse que a obra ia crescer, ele não disse que ia virar empresário, ele não disse que Deus ia abrir a porta, ele não disse que ia casar, ele não disse que ia comprar um carro, ele não disse que ia fazer isso aqui, mas vai acontecer. Mas no tempo de Deus, espere, que Deus maravilhoso é esse. Davi termina de ser ungido no meio da família inteira. O que é que Davi faz? Volta para o campo para cuidar de ovelhas. Mas não era rei agora? Só que ninguém viu essa unção, ninguém aplaudiu, não teve plataforma para ele. Mas ele volta para onde? Ele volta para o lugar onde Deus o escolheu, no meio das ovelhas, como adorador, como uma pessoa que glorificava e exaltava o Senhor. Ele entendeu uma coisa: no tempo e na hora certa vai se cumprir no mundo físico o que já foi declarado no mundo espiritual. Logo depois disso, o que é que acontece? Davi vai levar comida para os irmãos, mantimento para o rei. Os irmãos até questionam e brigam com ele, mas ele vence o gigante Golias. Aí depois é colocado como escudeiro do rei, um rei que já estava deposto na presença de Deus, mas ele aceitou também isso. E se Deus, meu querido, permitir que você tenha que passar por alguns processos para receber a promessa, esses processos vai servir para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento na fé. Você precisa crescer na fé, meu irmão. Davi só tinha 17 anos de idade, mas ainda se permitiu cuidar de ovelha, mas ainda se permitiu ser, digamos assim, destratado pelos irmãos, se permitiu a servir alguém que não estava debaixo da promessa mais, mas ele estava colocando no coração dele. E se tudo isso foi para o meu crescimento, é depois disso que Davi recebe o título Davi, homem segundo o meu coração. 11 anos, meu amado, fugindo do rei Saul, sendo perseguido, se escondendo em cavernas, em buracos, mas ele entendia, eu tenho uma promessa e ela vai se cumprir. Lembra de José? José teve sonhos de revelação de Deus. Era Deus dizendo para José: você vai crescer, você vai ser grande, os seus irmãos irão reconhecer a sua grandeza, a sua honra, o seu crescimento. Todos vão ter que reconhecer. Mas o que acontece com ele? Meu Deus, é levado, vendido como escravo, depois considerado como estuprador, provavelmente ameaçado de quase morte. Mas você não vê em momento nenhum José reclamando, murmurando, falando mal de Deus. Quando é que vem também essas promessas para José? Com 17 anos de idade. Quando foi que ele se tornou governador do Egito, como nós dizemos? Com 30 anos. 13 anos sendo amadurecido, sendo fortalecido, porque Deus primeiro, para entregar alguma coisa, Ele só vai entregar algo grande para alguém que é maduro espiritualmente, não é para qualquer um. Se Deus entregar alguma coisa para alguém que não estiver preparado emocionalmente, para alguém que não estiver preparado espiritualmente,
espiritualmente, ele pode se perder no meio do caminho. Para quem que Deus deu o trono? Davi. Quem é que estava antes de Davi? Saul. E o que foi que Deus disse? A partir de hoje você não é mais rei em Israel, Saul, porque agora Deus levantou alguém melhor do que tu, porque se perdeu no meio do caminho. Então aceite o processo. É humilhação, é perseguição, é afronta, é ataque de tudo quanto é lado, é palavras de maldições, é pessoas investindo contra a sua vida, é pessoas achando, dizendo, falando, é alguns esperando o fracasso total, a sua derrota total, mas vão olhar para você, vão ver você firme, perseverante, de cabeça erguida, crendo no Deus a quem você serve, que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre na vida daquele que é fiel. Persevere. Eita Deus! Lembra de Jó, meus queridos, que perdeu tudo em 2 dias, ficou leproso, uma doença que não tinha cura naquela época, ficou na miséria, perdeu tudo que tinha, perdeu os 10 filhos de uma vez só. A mulher se levantou contra ele, os amigos se levantaram contra ele. Mas eu vou dizer assim, que Jó parou e pensou. Era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu acho que ele pensou no íntimo dele: e se eu tenho que passar por isso para viver o sobrenatural de Deus? Aí ele abre a boca no meio dessa situação toda e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará em meu favor. A prova de Jó dizem que durou 9 meses, mas a Bíblia diz que Jó passou a ter o dobro daquilo que possuía antes, porque foi confirmado que ele amadureceu, que ele cresceu espiritualmente, e Deus cumpriu as promessas na vida dele. Tem um texto na Bíblia que todo mundo gosta de citar, eu também já citei muito, Ageu 2, que em breve momento Deus sacudirá céus e terra, trará a riqueza das nações, encherá aquela casa de glória, minha prata, meu e ouro. A glória da última casa será maior do que a primeira. Eita! Sabe quanto tempo levou para Deus cumprir essa promessa no povo de Israel? 500 anos. Por quê? Porque Israel ficava nos altos e baixos. Um tempo servia a Deus, outro tempo se desviava. Um tempo era fiel, um tempo largava a Deus. Então presta atenção, se nós brincarmos de ser crente, Deus pode tirar a promessa que tem para nós e dar para outro melhor do que nós. Então seja perseverante no meio da prova, no meio da luta. Se Deus te prometeu, acredite, essas promessas vão se cumprir, mas no tempo dele. Mantenha a sua santidade firme diante de Deus. Agora eu lhes digo, se Deus olhar para cada um de nós e ver que nós perseveramos em meio a qualquer situação, que a gente não desiste de crer em Deus e continuamos buscando fielmente, de cabeça erguida, acreditando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, eu tenho certeza que toda promessa que foi determinada para nós se cumprirá, porque a Bíblia diz: Deus não é tardio como muitos o julgam, mas ele tem pressa em abençoar o seu povo, contanto que ele olhe para cada um de nós e veja que nós persistimos, insistimos, mas não desistimos de crer e de confiar nele. Persevere, meu amado, porque Deus vai cumprir toda a promessa, porque diz lá: por um acaso eu falei e não cumprirei, por um acaso eu disse e não farei. Deus é Deus de palavra, se ele fala, ele cumpre. Espere.